Então, o que nós vamos falar agora, nesse primeiro momento, é o que a gente chamamos de densidade superficial de cargas. Então, nós vimos que existem dois tipos de carga na natureza, a carga positiva e a carga negativa. A carga positiva nós encontramos nas partículas elementares chamadas de próton, e a carga negativa nós vamos encontrar nas partículas elementares chamadas de elétron. Então, o elétron, ele tem uma carga negativa e o próton tem uma carga positiva. No estado natural, todo objeto ele é neutro de carga. A carga elétrica dele total é zero. Por quê? Quando a gente soma a carga positiva com a carga negativa, se ele está neutro, a soma total da carga positiva e da carga negativa vai dar zero, porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, quando ele tem essas quantidades iguais de prótons e elétrons, a carga total é zero. Então, nessa situação, a gente diz que o corpo é neutro. Mas eu posso alterar essa característica. Eu posso fazer com que o corpo deixe de ser neutro e passe a ser um corpo carregado ou eletrizado, tá? Tendo uma carga elétrica. Então, a carga elétrica a gente pode fornecer usando um dos processos de eletrização que nós vimos lá no primeiro bimestre, que é o processo da eletrização por atrito, quando a gente esfrega dois objetos, por contato e por indução. E ao fornecer carga elétrica para um objeto, essa carga elétrica, vamos ver esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui eu tenho um objeto que está eletrizado negativamente. Então, você tem aqui a representação dos elétrons, ó. Então, esses tracinhos aqui, ó, representa os elétrons em excesso que esse corpo adquiriu aqui, ó, usando algum dos processos de eletrização. Então, esse objeto aqui está eletrizado negativamente, está com a carga elétrica negativa. Durante o processo que ele está recebendo essa carga, na medida que o corpo começa a ganhar, essa carga começa a se acomodar no corpo, até atingir o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Então, na medida que o corpo vai ganhando carga, essa carga começa a se acomodar e vai chegar um determinado momento que essa carga vai ficar toda acomodada, que é exatamente nesse ponto a gente chama que ocorreu o equilíbrio eletrostático. Tá? Então, as cargas elas vão se movimentar e vão se localizar. Durante esse movimento, elas vão procurar um canto e vai se localizar naquele canto. Então, vai acontecer o equilíbrio eletrostático. E essa carga, ela vai ser distribuída sempre na superfície do objeto. Então, a superfície ela vai ficar com esse excesso de carga aqui, ó, no caso aqui negativo. E nós podemos determinar uma grandeza que vai verificar como foi concentrada aquela carga naquele objeto, e essa grandeza é chamada de densidade. Mas antes de chegar na densidade da carga, na química, vocês já devem ter visto a densidade volumétrica de um objeto, que é a massa dividida pelo volume. Você tem a densidade. Você pode ter também outro tipo de densidade na geografia, a densidade demográfica. Então, vocês também podem ter visto já na geografia. Tem cidades que têm um maior número de pessoas concentradas numa área pequena. Então, a gente diz que a densidade demográfica daquela cidade é maior do que outra. Por exemplo, se a gente comparar a cidade de João Pessoa com uma cidade aí mais no interior, que tenha menos gente, vamos colocar aqui, não uma cidade tão pequena, mas vamos considerar Patos, né, que é uma cidade grande, tem muita gente lá também, mas em comparação com a quantidade de habitantes de João Pessoa por metro quadrado, né, se a gente considerasse a área total de João Pessoa e por metro quadrado, quantas pessoas tem em João Pessoa, a gente vai verificar que são mais pessoas do que lá em Patos. Lá vai ter menos pessoas por metro quadrado, porque a população lá é menor, aí naquele espaço, aí você tem uma distribuição por metro quadrado menor de pessoas. Então a gente diz que a densidade demográfica de João Pessoa é maior do que a densidade demográfica de Patos. Por quê? Porque
tem menos pessoas em uma determinada área. No caso aí da densidade demográfica, 1 metro quadrado. Então, a densidade está relacionada exatamente com a quantidade de alguma coisa em relação à área que aquela coisa está ocupando. No caso aí, a densidade demográfica seria a quantidade de pessoas por área, que é quilômetros quadrados. Aí, da mesma forma, a gente pode fazer com relação à densidade de carga, ou densidade superficial de carga. A densidade superficial de carga vai ser o quê? Vai ser a quantidade de carga, que a gente chama de Q, que é esse Q aqui, ó, quantidade de carga, pela a área. Então, esse A é de área. Então, quanto menor a área e maior a quantidade de carga naquela área, maior é a densidade de carga. Então, você tem uma alta densidade de carga se você tem uma área pequena e muita carga naquela área. Aí você vai sempre lembrar, e a densidade demográfica é quando você tem muita gente numa área pequena. Aí você tem a densidade demográfica alta. Por exemplo, você vai fazer um passeio agora na praia, né? Tá, as praias estão um pouco movimento. Aí você vai ter uma densidade de pessoas na face da terra, da areia. Então, a parte da areia, aí você vai ter lá poucas pessoas, então você tem uma densidade baixa. Agora, se você vai no feriadão, antes da pandemia, todo mundo indo para a praia, né? Naquele determinado horário, aí você olha assim para um lado para o outro e aquela multidão de gente. Ali você tem uma densidade alta. Porque a areia, o espaço da areia é a mesma. O que mudou foi a quantidade de pessoas. Então, a gente vai sempre comparar exatamente a quantidade de alguma coisa num determinado espaço. Então, a mesma coisa é aqui, a densidade superficial da carga. Então, você vai comparar a quantidade de carga na área. Então, quanto menor a área e maior a quantidade de carga, maior você tem a densidade superficial das cargas. Tá? E essa densidade superficial das cargas, ela vai ser medida em Coulomb, que é a unidade da carga, Coulomb, que é representado pela letra C, dividido pela unidade da área, que no caso aqui vai ser metro quadrado, né? Na densidade demográfica é quilômetro, aqui a gente vai usar o metro. Então é Coulomb por metro quadrado, usando o Sistema Internacional de Medidas, o SI. E a densidade ela pode ser negativa, no nosso caso aqui da densidade superficial da carga, ela pode ser negativa ou positiva, vai depender do quê? Do sinal da carga. Então, se a carga é negativa, a densidade é negativa. Se a carga é positiva, a densidade é positiva. E outra coisa interessante, sabendo dessa questão... E como é que a gente sabe se ela está com carga negativa ou positiva? Aí você vai ver o sinal da carga aqui, ó. Nesse exemplo, já tem destacado que, ó, a carga é negativa, porque você vê aqui os elétrons, ó, né? Então, a gente sempre tem que analisar exatamente as características do objeto. Ele está eletrizado negativo ou positivo? Ele tem mais elétrons ou menos elétrons? Quando ele tem mais elétrons, ele é eletrizado negativamente. Quando ele tem menos elétrons, ele está eletrizado positivamente. E sempre é fornecida essa informação. Aí uma coisa interessante, sabendo dessa questão da densidade das cargas, e isso é verificado experimentalmente, quando você pega um objeto e esse objeto tem uma certa ponta, uma extremidade um pouco mais afinada do que a outra, né? Tipo o formato de um ovo, né? Você tem uma extremidade um pouquinho mais fina do que a outra, né? Então aqui você imagina, é parecido com o formato de um ovo, né? Então um lado é um pouquinho mais fino do que o outro. E quando você tem nessa situação, essa característica de ter o objeto, e nesse objeto ter uma extremidade mais fina, a carga elétrica, ela vai se concentrar, vai ter uma densidade maior exatamente nessas extremidades mais pontudas. Então, você vai ter uma concentração maior de carga nas pontas ou nas extremidades desse objeto. Aí por isso que a gente chama de poder das pontas. Porque quanto menor a área, você vai ter uma concentração de carga maior, ou seja, você vai ter uma densidade superficial de carga aqui maior do que aqui do lado B, ó. O lado A, que tem uma ponta, a carga ela vai se concentrar mais do que no lado B. Isso é verificado experimentalmente, ó. Então, experimentalmente, a gente consegue enxergar isso.
Aí por isso que a gente chama de poder das pontas. Então, quando um objeto ele é eletrizado e ele tem uma extremidade ou uma ponta, a carga elétrica ela vai ter uma concentração maior naquela ponta. Então, a densidade superficial nas pontas ela é sempre maior. Aqui nós temos também uma foto de um experimento onde você tem aqui um corpo eletrizado fornecendo um campo elétrico e esse campo elétrico vai ter uma intensidade maior nas pontas. Ó. Então, você tem uma concentração maior Essa sempre. bola aí é um corpo? Seria a foto de um corpo, só com uma foto aí preto e branco, né? Então, nós temos aqui um objeto pontudo, aqui é outro objeto que está fornecendo uma carga elétrica, um campo elétrico, e esse campo elétrico é representado por essas linhas aqui, ó. E aí você vai ver que é uma concentração maior nas pontas, para mostrar o poder das pontas. E por isso que nós devemos ter cuidado com essas pontas, ó. E essas pontas, onde é que a gente. Onde é que a ponta é sempre perigoso. Tem outras pontas que é perigosa também, viu? Aí você tem o seguinte, ó, devemos ter cuidado com as pontas. Que ponta seria essa? No condutor, quando ele está eletrizado, a concentração das cargas vai ser sempre nessas regiões de maior curvatura, que é nas pontas. Assim, quando nós eletrizamos o condutor, ele vai exibir regiões pontiagudas. O campo elétrico nessas pontas aqui eu tenho dois pregos, ó, dois fios pontudos. Ó. Aí, se eu fornecer uma energia elétrica alta para esses fios aqui pontudos, você vai observar vai depender, claro, da intensidade, né? Você vai ter uma descarga elétrica aqui, ó, nas pontas, ó. Você tem uma descarga. Então, isso aí é onde ocorre o maior perigo de você levar choque. Exatamente nas pontas dos condutores, nas extremidades. E a partir desse poder das pontas é que vem a questão dos raios. Por quê? Ó, aqui, se você imaginar esse objeto aqui, novamente, esse objeto grande aqui, ó, azul, A e B, você tem a ponta e a outra região mais arredondada. E a carga vai se concentrar nas pontas. Agora vamos imaginar que ao invés de ser um corpo, isso aqui fosse uma nuvem. Aí agora vamos vir aqui para a nuvem. A nuvem funciona como um corpo daquele. E a nuvem ela vai adquirir também carga elétrica. Essa nuvem aqui ela pode adquirir carga elétrica. Essa carga elétrica, a nuvem vai receber essa carga elétrica devido à interação dela com outras. Então, quando elas colidem uma com a outra, ou com o próprio ar, ela começa a ser eletrizada, a adquirir carga elétrica. Só que essa carga elétrica ela vai ser distribuída na nuvem e nas regiões mais pontiagudas da nuvem, né, nas regiões de ponta, você vai ter uma concentração maior. Na medida que aquela concentração vai crescendo, aumentando, e vai chegar a um determinado ponto que ela não vai conseguir mais sustentar aquela carga. Ela vai ter que liberar aquela carga para neutralizar. Aí é que você vai verificar a formação dos raios. Então, o raio, o que é um raio? Um raio é exatamente essa descarga elétrica da nuvem. Então, quando ela adquirir muita carga, a carga vai se acumulando na superfície e vai chegar um momento que a nuvem não consegue mais suportar, né, segurar aquela carga. Então, naquele momento, vai ter uma descarga para poder neutralizar a nuvem. Então, essa descarga é o que a gente chama de raio. Então, durante uma chuva, né, com muitas ondas, com muitas nuvens, essas nuvens elas podem em algum momento sofrer essa descarga da carga elétrica. Então, quando você vê lá, esses dias choveu muito, mas não teve, né, raio, trovão, essas coisas. Mas tem inverno que tem muito raio, e esse raio é dividido em relâmpago e trovão, né? O relâmpago seria o efeito da luz, e o trovão o efeito do som. Então, você tem aqui os dois efeitos, ó. A aparição do relâmpago, que é a luz, e o trovão, que é o som. E esse raio aqui nada mais é do que uma descarga elétrica. Tá? Então, o raio, ele geralmente ocorre em tempestades, né? E essa descarga elétrica que pode ser de partículas negativas ou positivas. E nessa descarga vai acontecer algumas coisas. Primeiro, o aquecimento do ar. Então, provocado por esse fenômeno. Esse aquecimento
instantâneo, ele vai gerar um clarão, que é conhecido como relâmpago. E o deslocamento do ar, que é conhecido pelo trovão. Geralmente o pessoal tem medo do trovão, né? Do ruído, do barulho, do som. E não tem medo do relâmpago. Mas o que faz o medo mesmo, que é perigoso, é exatamente o relâmpago. O som não faz nada, é só um barulho. É feito uma pessoa gritando com você. Enquanto ela estiver gritando só, não faz nada. Agora, quando ela inventar de dar um tapa, aí que é o perigo, né? Então, o trovão é só o som. O som não vai, não tem problema nenhum. E quando a gente escuta, se a gente escutou é porque o perigo já passou. Porque quando sai o raio, né, a descarga, vai ser gerados dois fenômenos ao mesmo tempo, o relâmpago e o trovão. Seria a luz e o som. Só que o som ele é mais lento, a luz é mais rápida, como eu mostrei para vocês. A luz ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. O som é 340 aproximadamente metros por segundo. Ou seja, quando a gente escutou o som, o perigo já passou, porque o perigo é o da luz, que é exatamente do relâmpago. Então, quando você está escutando o som, ó, não precisa ter medo, porque não Mas aconteceu quando nada. ocorre o trovão, a gente vê o clarão. Quando ocorre o clarão É, e quando ocorre o raio, né? isso. Primeiro a gente vê o clarão, depois a gente escuta o trovão, não é isso? Primeiro eu vejo aquele clarão, e daqui a pouco eu escuto o som. Porque o som ele é mais lento, então ele demora mais tempo para chegar no nosso ouvido. A gente vê rapidamente aquele clarão, aí daqui a pouco, 1, 2, 3 segundos, dependendo da distância que foi gerado, a gente escuta o trovão. Quanto maior o clarão, maior o trovão. Mas quando você escutou o trovão, o raio já caiu. Então você está escutando um efeito retardado, porque o som ele demora mais tempo, né? E até tem uma formulazinha aqui que vocês podem usar fácil. Quando você vê um relâmpago, aí você conta quantos segundos vai demorar para escutar o som, que é o trovão. Então, apareceu o clarão lá no céu, aí você conta, assim que aparecer, aí você conta 1, 2, 3, 4, aí escutou o som, deu 4 segundos. Aí se você pegar esse 4 e dividir por 3, aí você vai ter a distância de onde o raio caiu até você. Vamos botar 6 para facilitar, né? Vamos dizer que Mas eu como é que a escutei gente vai medir essa distância, professor? por esse cálculo aqui, ó. Você vai pegar, viu o clarão, aí começa a contar, até escutar o som. Aí vamos dizer que você contou até 6, aí escutou o som. Então você gastou 6 segundos para o som chegar no seu ouvido. Sempre dividindo por 3 é a fórmula? Aí você pega 6 dividido por 3, aí dá 2 quilômetros. Significa que o raio caiu a aproximadamente, aqui é um cálculo aproximado, a 2 quilômetros. Agora, se você viu o clarão e conta 1, 2, 3, e escutou o trovão, aí foi 3 segundos. Você vai dividir 3 por 3, dá 1. 1 quilômetro. A 1 quilômetro, foi perto, né? Então, quanto menor esse tempo entre a luz e o som, mais perto o raio caiu de você. Quanto maior esse tempo, mais longe o raio caiu de você, né? Então, isso aqui é uma formulazinha bem simples. É pegar o tempo e você conta até escutar o som. Você viu o clarão, aí começa a contar. 1, 2, 3, aí escutou o som. Aí 3 segundos. 3 dividido por 3 dá 1 quilômetro. Então, aqui foi 1 quilômetro percorrido. Agora, para a gente finalizar, né? Que daqui a pouco vocês vão ter, eu acho que é aula de inglês, né? Se eu pego... Como é que a gente faz para se proteger, né, dos raios? Aí vem a questão dos para-raios. Então, quanto mais descampado tiver, pior. Porque se você aqui, nesse desenho aqui, eu tenho uma casa, coitada, não tem vizinho, não tem nada, né? Ó, só uma casinha aqui, ó. Essa casa, ela tem uma grande chance de receber uma descarga. Quando a gente mora aqui no meio urbano, tem muita casa, muito prédio, para acertar numa casa é muito, muito difícil. É mais fácil acertar numa casa no descampado, no meio rural, porque lá o raio, quando cai, ele vai procurar uma menor distância. Como tem muito prédio na nossa cidade, o raio não vai cair numa casa, ele vai cair num prédio. Mas como é que o prédio se protege? Ele vai usar o para-raio. O que vai proteger é o para-raio. O para-raio, geralmente, se você vê... É porque é mais difícil a gente enxergar, mas eu já vi de perto,
ele é formado por 3 pontas. Então, para-raio seria uma haste com 3 pontas, 2 ou 3 pontas, geralmente são 3 pontas. E por que 3 pontas? Aí vem aquela história do poder das pontas. Porque quando o raio cai, ele vai procurar as pontas, os objetos mais pontiagudos, porque nesse objeto mais pontiagudo, nós vamos ter uma concentração de carga, então o raio vai ser atraído para lá. Tá? Então, o para-raio veio exatamente para proteger essas descargas. Vamos dizer que você está num descampado e começou a chover, aí não tem nada, não tem casa, nada, aí tem uma árvore lá distante, aí e está caindo raio, né? Aí não é aconselhado você correr e ficar debaixo da árvore, porque o raio vai querer cair em cima da árvore, porque o raio vai procurar sempre o objeto mais próximo, né, dele. Agora, se você estiver num descampado, não tem árvore, não tem nada, aí o raio vai cair, tem uma chance grande, né? Não é que vai cair, vai ter uma chance grande de cair na sua cabeça, porque você é o que vai estar mais próximo da nuvem. Por isso que, às vezes ou outra, um jogador de futebol recebe uma descarga, né? Não sei se vocês já viram no noticiário, o jogador fulano sofreu uma descarga, porque no campo, né, no campo de futebol, assim, e só está um jogador lá, aí o raio pode ser que vá lá e caia na cabeça da pessoa, né? Mas se você está numa cidade grande como a nossa, muita casa, muito prédio, dificilmente isso vai acontecer, né? Pode acontecer, mas eu nunca vi acontecer e vocês nunca viram noticiário falando sobre isso. Eu vou parar aqui.